Para você que compartilha conosco todos os dias desses momentos de gratidão, de adoração a Deus, queremos em nome de Jesus desejar a todos a paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja abundante em sua vida. Estamos iniciando mais uma vez o nosso culto desta manhã e eu quero ler para você a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Que tem o título A Sabedoria de Deus. E está escrito assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são de Deus e Ele compartilha conosco de tudo, do ar, da água que respiramos, da luz, do sol e da lua, de todas as coisas. Deus compartilha conosco de todas essas coisas, de todas essas bênçãos. Sejamos gratos a Deus por compartilhar, por dividir conosco todas essas riquezas do universo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, é o sustentador de todas as coisas, é o provedor de tudo. Por isso, Senhor, nós aqui te adoramos e te rendemos glória, te rendemos graças, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez juntos, buscando aqui a tua presença, adorar o teu nome, bendizer o teu nome santíssimo. Que todas as coisas são tuas, Senhor, mas o Senhor compartilha conosco, Senhor, divide tudo isso conosco. Todos nós recebemos essas bênçãos que vêm da tua mão. Muito obrigado. Também queremos pedir perdão por nossas falhas, as nossas dúvidas e incertezas, a falta de fé que nós temos no teu poder bendito, teu poder divino. Ajuda-nos, ó Deus, a te seguir, a te servir, que cada dia mais nós possamos estar seguindo mais ardentemente, confiantemente os teus passos, buscando cada vez mais a tua presença, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história
revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Que a graça e o amor do nosso Deus estejam com todos aqueles que nos ouvem nesse dia. Que o Senhor possa estar nos protegendo, direcionando e cuidando. Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, tem suprido as nossas necessidades, tem nos fortalecido, e a presença do Senhor é constante nas nossas vidas, mesmo que muitas vezes a gente, de tão ocupado, de tão preocupado, de tão ansioso, não perceba. Mas o Senhor tem controle de todas as coisas. O Senhor tem o domínio de todas as situações. Basta, muitas vezes, a gente descansar no Senhor, a gente ter refrigério nas promessas do Senhor. E eu quero falar com os irmãos nesse momento, falar sobre um texto de Mateus capítulo 14. Estarei lendo alguns versículos, não todo o texto, que fala do tempo em que Jesus estava andando no mar e Pedro foi ao seu encontro. No versículo 28 fala assim, Mateus 14, 28, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que Deus assim abençoe. Eu quero falar sobre determinação. Quando a gente
olha para o sentido dessa palavra determinação, uma imagem que é muito clara, principalmente para quem já é um pouquinho mais antigo, talvez os jovens não tenham prestado muita atenção, mas lá em 1984, no final das Olimpíadas, da maratona, de uma corrida, a cena de uma maratonista, a suíça Gabriela Anderson, essa cena dessa mulher desidratada, dessa mulher cansada pelo calor, dessa mulher que quer cruzar a linha de chegada, mas não tem praticamente mais forças, e ela vem cambaleando, ela já não vai ganhar medalha mais, ela já não tem condições de competir para os primeiros lugares já passaram, mas ela vem cambaleando, desidratada, cansada, mas a determinação dela é tão grande que ela consegue passar, cruzar a linha de chegada e conseguiu atingir a sua meta. Quando a gente olha para essa cena, uma cena emocionante, ela talvez tenha sido uma grande lição para todo mundo. E esse exemplo de determinação, ela é lembrada constantemente. E todos nós, como essa maratonista, em situações diferentes, mas a gente enfrenta contratempos, a gente pode enfrentar dificuldades que podem nos levar a desviar os nossos olhos do alvo, daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente está seguindo, daquilo que a gente propõe para nossas vidas. E é nesse momento que a gente tem que manter o foco, manter a determinação. Porque muitas vezes isso pode ser fatal para os nossos planos, para o nosso propósito de vida, para alguma coisa que vai desenvolver ou vai nos ajudar a crescer. Quando a gente olha para o texto bíblico, a leitura bíblica de hoje, em que os discípulos entram no barco para ali então cruzar o mar da Galileia, e eles acabam presos, surpreendidos no meio de uma tempestade. E fala ali no versículo 25, que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Já era de madrugada, já era muito tarde, e Jesus vem a ter com eles. De madrugada, Jesus alcança os seus discípulos, andando por sobre as águas, e Pedro era muito... ele era pronto, ele respondia muito, ele sempre tinha iniciativa, ele era ousado, como sempre, né? Ele quer ir ao encontro do Senhor Jesus por sobre as águas. É um ato de muita coragem, é um belo objetivo. Mas quando ele começou a prestar mais atenção ao vento do que no próprio Senhor Jesus, ele começa a afundar, ele começa a submergir. E ele clama ao Senhor: salva-me, Senhor, salva-me, me coloca no caminho de novo, me coloca na rota de novo. E só com a ajuda do Mestre, com o Senhor Jesus, foi possível que Pedro escapasse fatalmente da morte. Ele ia afundar e provavelmente teria morrido se Jesus não estendesse a mão para ele. Jesus não tivesse controle da situação, não tivesse controle do vento, de todo aquele contexto que para qualquer um de nós seria sido fatal. Assim, meus irmãos, todos aqueles que nos ouvem, assim como acontece com a atleta maratonista, a Gabriela Anderson, e também aconteceu com Pedro, muitas vezes nós estamos na nossa caminhada, na nossa trilha, nós estamos nessa caminhada e as nossas forças se esgotam ou chegam os imprevistos que nos assustam e podem, nesse momento, nos tentar a desistir e não continuar. Nós temos todos os dias motivos para isso, alguns mais difíceis, outros muito mental, que a gente próprio cria na nossa mente, a gente cria dificuldades até onde não existe. Quando a gente olha para a atleta, ela lutou acima de suas forças para chegar na linha de chegada, para cruzar a linha de chegada. Mas quando a gente olha para os cristãos, muitas vezes o esforço pessoal
ele não basta. Não adianta eu ser forte, eu ser corajoso, ser determinado. Além da determinação que nós devemos ter todos os dias, nós devemos fazer como Pedro. A gente não pode ficar calado. Não tendo como ficar mais sobre as ondas por sua própria capacidade ou por sua própria força, ele recorre ao Mestre. Ele recorreu a Jesus para continuar vivendo. Ele sabia que ele não ia conseguir sozinho. E muitas vezes a gente sabe que não vai conseguir sozinho e fica insistindo, fica teimando, fica querendo ser levado ao extremo. Acaba cansando, acaba se esgotando e muitas vezes acaba culpando o próprio Deus pela situação. Mas o Mestre sempre está com a mão disposta para nos auxiliar. Nós precisamos fazer como Pedro, recorrer ao Mestre, recorrer ao Senhor Jesus para retornar para o barco. Para o barco. Nós podemos nos esforçar para ir adiante em muitas situações, mas quando é difícil ou praticamente impossível, Deus está presente e pronto para nos ajudar a cumprir aquilo que nós pretendemos fazer, desde que agrade ao Senhor. O alvo que Ele promete aos seus discípulos é maravilhoso e merece toda a nossa perseverança. Lá em Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos buscando esse prêmio, nós estamos percorrendo um caminho, nós estamos trilhando um caminho, e muitas vezes nessa caminhada as dificuldades, o calor do momento, ele pode vir a nos desidratar, ele pode vir a nos fazer cansar, ele vai nos fazer perder a esperança, mas nós devemos sempre saber que Jesus está com a mão pronta para nos socorrer. Nós devemos ter perseverança, mas nós devemos, acima de tudo, perseverar em Cristo. Determinação, meus irmãos, é bom, mas só com Jesus nós vamos atingir esse alvo que nós estamos prosseguindo para ganhar aquele prêmio nos lugares celestiais. No lugar celestial que Deus já preparou para nós. Sozinho, nós podemos até caminhar, nós podemos até ter determinação até um certo ponto, mas as pressões, as coisas desse mundo são tão poderosas que nós precisamos seguir sempre com Cristo. Sempre com Cristo. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Forte é nosso Deus, escudo e
Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos abençoe e nos faça entender a sua palavra. Que nós tenhamos essa confiança plena no poder de Deus, que o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. Que nós tenhamos confiança plena no poder de Deus. Desejamos a todos um dia abençoado, o Senhor te abençoe e te guarde.